Simplificando com a LMR. Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre os retroativos, valores não pagos aí de benefícios. E antes de começarmos, eu já vou chamar vocês para se inscrever no nosso canal. Temos vídeo toda terça e toda sexta. Mas vamos lá para o que é importante, né? Bom, primeiro é importante vocês saberem o que significa esses retroativos do INSS, quando ele começa a ser pago, né? Será que você tem direito ou não? Sempre a gente recebe essa pergunta, né? Bom, é o seguinte, o retroativo nada mais é do que os benefícios que são devidos a vocês, que foram da entrada e muitas vezes foi gerando aqueles salários atrasados e o INSS, por algum motivo, indeferiu a aposentadoria de vocês, aí entra com recurso. Quando concede a aposentadoria, ficou lá aqueles retroativos desde a data da entrada do benefício. Então esses são os atrasados que a gente fala aqui do INSS. Esses valores, eles são pagos ou administrativamente, através do PAB, ou judicialmente, caso tenha a necessidade de entrar judicial. Judicialmente, dependendo do valor, é por RPV ou pelos precatórios, que agora a doutora Juliana vai falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Aí, né, doutora? Isso mesmo. Então, existem duas formas de você obter o recebimento desse retroativo. Mas, primeiro, se atenham à forma como o seu processo ele foi iniciado. Então, se o seu processo é um processo administrativo, ou seja, começou e finalizou lá no INSS sem intervenção judicial, então seus atrasados podem ser pagos através de uma auditoria, que é esse chamado PAB que a gente se referiu aqui agora. Se o seu processo, por outro lado, iniciou e finalizou na justiça, já com a intervenção de um juiz federal, então você vai receber através de um RPV, que significa requisição de pequeno valor, ou através de um precatório. Para você receber os atrasados na via judicial através de um precatório, os seus atrasados eles têm que exceder 60 salários mínimos. Então, dependendo do valor, ou você pega uma das duas formas de recebimento. Qual que é a diferença? No RPV, nessa requisição de pequeno valor, que são os processos que não excedem 60 salários mínimos, digamos que ele tem uma celeridade ali, o pagamento é feito de uma forma mais rápida, até por ser valores menores. Quando o processo ele excede, ele ultrapassa de 60 salários mínimos, você precisa aguardar aí o precatório, as famosas filas, né, de pagamentos, e são pagamentos que costumam demorar um pouco mais para você receber. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando se eu tenho direito ou não. Fique atento na carta de concessão de vocês, quando foi dado a entrada na aposentadoria de vocês e quando foi concedido a aposentadoria. Qual foi a data que vocês receberam o primeiro pagamento? Então, isso é muito importante porque é esse lapso entre dar entrada na aposentadoria e receber a primeira parcela da aposentadoria é que gera aí os atrasados, que a doutora acabou de falar agora. Então, é importante que vocês confiram isso também, tá? Já aconteceu de clientes vir aqui procurar o escritório, que vieram de outros escritórios ou deram entrada sozinho, e aí a data da entrada da aposentadoria estava diferente da data do recebimento e eles não receberam os atrasados. Aí entramos então com ação de cobrança e esses clientes receberam os atrasados. Então é importante se observar isso. Vocês têm que acompanhar aí a carta de concessão de vocês e se ficou alguma dúvida, é importante pegar a informação porque às vezes vocês têm dinheiro para receber do INSS e não sabe, né, doutora? Exatamente. É muito importante também a gente informar que esse retroativo, no momento que ele é pago para vocês, ele também é corrigido. Então veja, muitas pessoas aí esperam 1, 2, até mais de 4 anos para receber esse valor. E o que é importante vocês saberem, no momento que isso é pago, seja na via administrativa ou na via judicial, há uma correção, há uma atualização. Então é importante vocês saberem isso também. Até o momento que vocês vão lá receber, esse valor ele tem uma correção. É claro que para os processos judiciais a correção é um pouco diferente, porque eles utilizam o índice, normalmente o índice da própria justiça, mas ele é corrigido. Muitas pessoas nos perguntam, os clientes perguntam, sim, é corrigido, então fiquem atentos a isso também. Aliás, até aproveitando para falar a respeito de correções de valores de precatórios e RPV, muitas empresas compram esses valores, né? Então, se você tem uma ação judicial aguardando aí o recebimento do precatório, do RPV, e alguma dessas empresas entrar em contato com você, primeiro a gente sempre pede para tomar um cuidado com relação a isso
e sempre participe o seu advogado a respeito deste assunto. Olha, doutor, tem alguma empresa aqui me ligando para querer comprar meus atrasados, comprar meu precatório, meu RPV. Participe seu advogado. Tem empresas sérias no mercado, a gente sabe disso. Esses valores são públicos, entra no site do tribunal ali, e vocês têm acesso a isso. E muitas vezes as pessoas usam de má fé para poder extorquir as pessoas que estão angustiadas aí, aguardando o recebimento desses valores. Então, se você se encontra nessa condição de aguardar o recebimento dos seus atrasados e receber alguma mensagem, alguma coisa, tome cuidado, comunique seu advogado, né? Fique atento a isso, porque isso está acontecendo com muita frequência, né, doutora? Sim, e também vale um alerta para aquelas pessoas que às vezes recebem mensagens pedindo supostos pagamentos para que o valor seja liberado. Gente, assim, questão de imposto sobre esse valor, como que funciona? Para nós, pessoas físicas, sempre vai haver imposto de renda, tá? O INSS, para quem é aposentado e já sofre esse desconto de imposto de renda, já deve ter observado que isso é feito direto na fonte. Você não vai, por exemplo, na Receita Federal e paga alguma guia. Pelo contrário, o INSS já desconta direto no seu benefício, então quem está nos assistindo aí que passa por isso anualmente já sabe como funciona. Quando você tem um retroativo para receber, basicamente é parecido, você vai ter a retenção disso na fonte. Então, muitos golpistas utilizam de má fé para justamente ludibriar, falam que você precisa pagar uma guia, que seria o suposto imposto, para esse valor ser liberado, e não é verdade. Então, esse imposto, ele também, se for devido, aí entra em uma outra questão, mas se é devido o imposto de renda sobre esse retroativo, ele também vai ser feito lá na fonte, no momento que você for no banco. Então, assim, gente, fuja de informações de que, eu tenho que pagar uma guia para receber. Cuidado, porque, infelizmente, a quantidade de golpes direcionados a aposentados, pessoas que aguardam por esses valores, tem aumentado. E justamente eles usam essa desculpinha aí de tem que pagar um imposto, tá? É verdade. E aí, bem lembrado também, né, doutora? Você falou sobre o imposto de renda. Esses valores em atraso, se você que está nos assistindo aqui, está aguardando ou já recebeu, né? Porque esse ano o governo liberou muitos precatórios, né? Sim. Recebemos os valores aí, teve muita liberação no início do ano. Então, se você que está nos assistindo recebeu esses atrasados aí através do precatório, fique atento na hora de declarar teu imposto de renda. Por quê? Porque primeira coisa, você tem que procurar um profissional que já está habituado a fazer esse tipo de declaração. É uma eventualidade, né? Então, você vai estar declarando aí um valor que recebeu, às vezes aguardando de anos e anos. Então, procure um profissional especialista para fazer a sua declaração do imposto de renda. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ele faz uma pequena retenção de 3%. Essa retenção que os bancos fazem na hora de liberar os atrasados para vocês não é o valor que vai pagar do imposto de renda. Você tem que fazer a tributação dos atrasados. E aí, como você vai fazer isso? Você vai procurar, então, um contador que tenha já conhecimento, que já está habituado a fazer esse tipo de declaração. Por quê? Nós estamos falando aqui de atrasados. Então, um exemplo aqui que eu vou dar, se você tem 3 anos para receber de atrasados de benefício do INSS. O contador, ele vai lá fazer a declaração mês a mês para poder diluir o imposto de renda e fazer também os abatimentos, tá? Então é importante que tenha essa assessoria, porque senão vocês vão pagar mais de imposto de renda. Porque daí já tem o valor que é retido dos honorários do seu advogado, que isso já vai, muitas vezes é separado ou não, mas você vai ter retido. E depois, se não fizer de forma correta a declaração desse valor de atrasados, você pode pagar também um valor de imposto errado aí. Então, fique atento com relação a isso, porque esses atrasados é como se fossem os benefícios do INSS. O benefício do INSS, a sua aposentadoria, você paga o imposto de renda, ele é tributado o imposto de renda. Os atrasados nada mais é do que a aposentadoria que demorou para sair. Então, ela tem a tributação e aí vai ser tributado mês a mês esse benefício. Por isso é importante procurar um especialista nesse assunto, né, doutora? Sim, é verdade, gente. É claro que a notícia é boa, todo mundo gosta, né, de finalizar, de receber o retroativo, mas a gente também precisa passar para vocês todos esses cuidados
cuidados que é preciso ter, principalmente com relação aos impostos, né? Que a gente tem aí essa obrigação, não tem jeito. E também alertá-los aí com relação a golpes, né? É isso mesmo. E, gente, o INSS complica e a gente está aqui para simplificar para vocês.